Por falta de recursos, DIEESE cancela a pesquisa da cesta básica e corre risco de fechar aqui em Manaus. Secretaria de Segurança diz que redução de homicídios em Manaus chega a 32%. MEC adia para amanhã, fim de prazo para a lista de espera do FIES. Bolsonaro passa por cirurgia de emergência. O hospital diz que a operação foi bem sucedida. Filho do presidenciável fala que seu estado é considerado grave. Ministro Dias Toffoli toma posse hoje como presidente do STF. Coral da Capela Sistina está sob investigação financeira, diz Vaticano. Furacão Florence chega aos Estados Unidos. Mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram que deixar a costa atlântica. Tempestade deve ser a mais forte a atingir a região em 3 décadas. Outra devastadora tormenta está chegando às Filipinas. Facções criminosas em guerra. Homem é perseguido e executado com 13 tiros no bairro da Raiz. Motociclista morre em colisão com micro-ônibus no Viver Melhor do Lago Azul. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado. É assim que está o tempo em Manaus, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia fala em nublado com chuva. E a previsão do clima-tempo assusta. 34 milímetros de chuva com probabilidade de 80%. A madrugada está terminando com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. A umidade do ar é de 89% e os ventos sopram a velocidade de 9 km/h. É quinta-feira, 13 de setembro. 256 dias do ano. Faltam 109 para terminar 2018. Dia de São João Crisóstomo. O Rio Negro desceu mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 65 centímetros. Um fato marcante da história. Acidente radioativo aqui no Brasil. No dia 13 de setembro de 1987, uma cápsula de Césio 137, retirada do Instituto Goiano de Radioterapia por catadores de papel, é vendida a um ferro velho. Sem saber do que se tratava, algumas pessoas chegaram a se presentear com pedras de césio e outras comeram alimentos contaminados pela substância radioativa. 5h35. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Manaus registrou uma redução de 32,3% no número de homicídios no mês de agosto deste ano, em comparação com o igual mês do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Ainda segundo o órgão, a queda no acumulado dos 8 primeiros meses do ano é de 14,3%. Em agosto de 2017, Manaus registrou 105 assassinatos. Este ano, no mesmo mês, foram 71 crimes desta natureza. Já no acumulado deste ano, houve 601 homicídios contra 702 de janeiro a agosto do ano passado. Dos 8 primeiros meses do ano, este foi o 7º mês em que houve queda nos indicadores de homicídios em Manaus e na comparação com o ano anterior. E falando em homicídios, falando em mortes, Alberto Peregrini, tivemos uma execução, um homem foi morto com 13 tiros, guerra entre facções. Pois é, Paulo, um acerto de contas aí, numa possível ligação direta com facções, o homem foi assassinado, Paulo Guerra, com 13 tiros. O crime aconteceu na Rua 9, no bairro da Raiz. E Peregrini, além desse crime, tivemos também a morte agora pela madrugada de um motociclista que colidiu com um micro-ônibus que transporta trabalhadores do Distrito Industrial. Foi no Viver Melhor. Pois é, Paulo, Viver Melhor, aquele lá da Barreira, né? Lá no bairro Lago Azul. Um choque entre uma motocicleta e esse micro-ônibus resultou na morte do motoqueiro, como você bem já colocou. Pra você ter uma ideia, Paulo, como foi agora há pouco, que o Instituto Médico Legal, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, ainda não chegaram ao local. O que tem lá é uma viatura da Polícia Militar, que está fazendo o cerco, que está lá guardando o local do acidente. Muitos curiosos já chegam perto do local, já tem muita gente, né, olhando a vítima desse acidente, as pessoas lamentando a morte de mais uma pessoa no asfalto. Caso inusitado, Peregrini, um casal adentrou um motel agora pela madrugada, os dois já despidos, sem roupa, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Aqueles famosos fetiches. Entraram num motel de moto, uma moto de alta cilindrada, os dois já sem roupa, os dois já em trajes de Eva. Entraram no motel agora há pouco. Mas foram detidos, né, Peregrini?
Oi? Foram detidos, não é? Pois é, chegaram por lá, Paulo, já chegaram daquele jeito. E chamou muita atenção, tanto de quem trabalha no motel, quanto na rua, onde eles iam passando, né? Os motoristas que viram aquela cena ficavam olhando para trás, e há quem diga que uma vistosa jovem vinha na motocicleta. Pois é, uma loira, né, segundo informações. É, uma loura, daquela do cabelo pintado, né, Paulo? Daquela que compra tinta aí nas esquinas, aquele famoso louro. Agora tá na moda aquele louro meio prateado, né? Caro que só desgraça a tinta, e a mulherada usando que é uma beleza. O motorista me contava um fato inusitado. O motoqueiro, apesar de despido, estava com tênis. E ela de sapato alto, né, Peregrini? Pô, como é que tem esse negócio de fetiche, né? Eles estavam lá, ele de tênis, ela de sapato, roupa nenhuma, né? O negócio tava de calcinha, sutiã, cueca, não. No zero mesmo. Traje de Eva, Paulo Guerra. Tem doido pra tudo, né, Peregrini? Tem, Paulo, tem doido pra tudo. O homem diz que o homem na moto diz que não, pouco vistoso, mas a mulher, dizem. Peregrini, você esteve na festa do mamão. Você trouxe de lá essa fruta, Peregrini? Trouxe, Paulo, sim, eu trouxe mamão, né? Mas infelizmente a sacola que te mandaram eu esqueci na traseira do carro e acabou estragando, Paulo. Já imaginava. Peregrini, nos pronto-socorros da cidade, muita movimentação nesta madrugada? Muita, Paulo, muita movimentação, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo, chamou a atenção o número de pessoas que deram entrada por agressão física. Paulo, a gente fala, às vezes as pessoas acham até que a gente está, né, tentando se divertir, brincadeira e tal, mas quando tem jogo, quando tem futebol à noite, principalmente grandes jogos, a violência aumenta muito em relação à agressão física. O pessoal briga, vai pro pau mesmo por causa de futebol. E tem muitos bares temáticos aqui na área da Zona Leste, com o nome dos times, e as pessoas acabam se confrontando e a pé come mesmo, Paulo. Pois é, Peregrini, principalmente ontem à noite que jogaram Flamengo e Corinthians, o jogo terminou empatado em 0-0, o time do Flamengo saiu vaiado de campo e os torcedores começam a discutir e brigar. Os jogadores conhecem essas pessoas, Peregrini? Nenhum, Paulo Guerra, nenhum, sabe nem o que é Paquetá, pensa que é o sobrenome dele mesmo, sabe nem se existe, sabe nem que é um lugar que existe lá no Rio e tal. Paquetá lá, não sabe o que é isso não. E acabam brigando, porque o Paquetá tem que sair, porque o Paquetá tem que ficar, aí conversa vai, conversa vem, acaba tendo peia. Se espera também um cacete daqueles no próximo final de semana, quando vão jogar Flamengo e Vasco. Agora detalhe, Paulo, o jogo é sábado à tarde, não vai passar em canal aberto, então todo mundo vai correr pros bares. E depois do jogo, daí tu já sabe. Aí a peia come, né, Peregrini? Homem mesmo. Eu vou te contar. E ontem à noite tivemos, ainda falando em futebol, tivemos o Cruzeiro surpreendendo o Palmeiras, né? Vencendo lá no Allianz Parque por 1-0. Pois é, Palmeiras também ganhou mais uma, né, Paulo? Não, o Cruzeiro derrotou o Palmeiras dentro de casa. Pois é, Paulo, e esses times como o Cruzeiro, como o Palmeiras, o próprio Corinthians, não chama muito a atenção, na área da Zona Leste não tem bar com esse time. Agora tem o bar do Fluminense, né, da pessoal tricolor, tem o do Botafogo, tem o do Vasco e tem o do Flamengo. Aí quando joga esses times, Paulo, o negócio fica mais complicado. Peregrini, o transporte coletivo na cidade, como é que está nesse instante? Dá-se de maneira tranquila, Paulo Guerra, tudo tranquilo, né? O pagamento caiu aí na conta dos funcionários, não atrasou esse mês, ficou tudo tranquilo. Tá vendo, houve um atraso no ticket do pessoal da Global, o pessoal estava meio chateado, mas parece que já se resolveu, não sei ainda, vou verificar isso aí, mas estavam meio chateados por lá devido ao ticket que não havia sido pago. No mais, tudo tranquilo, conversava com o Bilu, lá do pessoal alternativo, aquele pagamento lá, Paulo, aquele que é passado lá pelo Sinetran, que o Sinetran só vai recolher, ele continua demorando para passar para a mão dos cooperados do transporte alternativo. Peregrini, como é que ficou aquela história dos alternativos que teriam tirado de circulação muitos deles? Como é que está essa celeuma? Está havendo, Paulo, gradativamente, né? Está havendo a fiscalização é muito intensa, né? E estão aí trocando os carros de maneira gradativa, até porque, Paulo, não tem, por exemplo, se quiser comprar um micro-ônibus agora, zerado, com dinheiro na mão, vai ter que esperar, não tem esse carro ainda. Os carros mais antigos já estão sendo tirados, está havendo a fiscalização, está havendo adequação por parte dos cooperados,
e está tudo aí andando de maneira tranquila. A gente sabe que as dificuldades para comprar um micro-ônibus desses são enormes, não é, Peregrini? Então, são enormes, não só pelo alto custo, porém também nós temos aí, né, aquela demanda da encomenda que demora aí para comprar um carro desse aí no mínimo para lá mais de 90 dias. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, com essas e outras informações. Já tivemos aí uma boa informação que você nos trouxe agora pela manhã, com a redução de crimes na cidade, mês de agosto, em comparação ao ano passado, nós já diminuímos aí os números de crimes, né? Isso é muito satisfatório e vamos torcer para que essa diminuição continue aí na cidade. Paulo Guerra. 5:43. Com o tema Ciências para a Redução das Desigualdades, Projetos Educacionais Sustentáveis, aproximadamente 200 alunos das turmas da Educação de Jovens e Adultos Égela Escola Municipal de Educação Especial André Vidal, no Parque 10, participaram da sexta-feira de Ciências da Unidade de Ensino, que também foi aberta aos visitantes ontem. Ao todo, 15 projetos foram apresentados durante a feira que busca a inclusão dos estudantes da educação especial nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação. A feira também contou com a parceria da Universidade Federal do Amazonas, que apresentou o projeto Animais Peçonhentos, e do Serviço Social do Comércio SESC com o Planetário. Os candidatos aos cursos de música e teatro que concorrem a vagas do vestibular e sistema de ingresso seriado SIS 2018, acesso 2019 da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, deverão realizar provas de habilidades específicas no próximo domingo. As provas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo. Manaus receberá pela sexta vez o Festival das Flores de Olambra, trazendo a primavera de forma mais perceptível para o bom povo manauara. O festival oferecerá mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais, desde as mais populares como violetas, jasmins, lírios e cravos, as mais exóticas como plantas carnívoras, bonsais, begônia, lisianthus, bromélias e orquídeas. As exposições ocorrerão no período de 20 de setembro a 7 de outubro de 2018, das 9 às 17 horas no CSU do Parque 10, das 10 às 22 horas no Estúdio 5. O bom povo manauara, né? Exatamente. Eduardo. 5:45. Temos informações com José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Encerra hoje às 16 horas as inscrições para os cursos técnicos ofertados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Para Manacapuru estão disponibilizadas 120 vagas distribuídas entre os cursos de técnicos em agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem e técnico em tradução e interpretação de Libras. O período de inscrição, que teve início no dia 3 de setembro, termina hoje, dia 13, mais precisamente às 16 horas. A prova está marcada para o dia 25 de novembro e o início das aulas, dia 25 de março de 2019. As orientações preliminares estão no site www.concursoscopec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$30. O CETAM tem o compromisso de oferecer cursos de qualificação profissional em âmbito estadual, com a missão de promover educação para o nível básico, técnico e tecnológico, que possibilite à população local a geração de renda e inserção no mercado de trabalho. Por isso, não perca as oportunidades que o CETAM oferece. Maiores informações, procurar a Secretaria do CETAM no horário comercial, que está localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, 152, Conjunto Coaban, em Manacapuru. Bem, Paulo, interagindo com o Jornal da Manhã estão os amigos Edmar, Edberto e Dona Leonor Fernandes, do bairro Novo Manacá. Dona Leonor, que por sinal está aniversariando hoje, completando 80 anos de vida. A Dona Leonor, nossas parabenizações e nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 5:47. Falando em interagir com os ouvintes, queremos agradecer a todos que mandam mensagens através aqui o aplicativo humano dos mais diferentes pontos da cidade, também do interior e de outras capitais brasileiras. Entre esta sexta-feira e domingo acontece a primeira edição da Feira do Pirarucu e Tambaqui de 2018,
na sede da Fundação Amazonas Sustentável, na rua Álvaro Braga, no Parque 10. Os peixes são pescados diretamente de rios e lagos do Médio Solimões, zona rural de Fonte Boa, localizado dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Os preços variam até de 5 a 18 reais. Serão disponibilizadas para venda direta ao consumidor 3,5 toneladas de pirarucu fresco e 1 tonelada de tambaqui, que tem produção sustentável autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, e apoiada pelo programa Bolsa Floresta por meio do Fundo Amazônia e BNDES. Amanhã, sexta-feira, e durante todo o fim de semana, a feira funcionará de 7 às 18 horas ou enquanto durarem os estoques. 5h48 em Manaus. Viver nos Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros. Uma das formas mais seguras e eficientes de obter o Green Card, residência permanente no país, é por meio do programa EB5. Esta modalidade de visto foi criada em 1990 pelo governo americano com a finalidade de movimentar a economia através de investimentos estrangeiros naquele país. Para explicar como funciona o sistema, como usufruir dele, será realizado em Manaus no próximo dia 20 um seminário reunindo especialistas no tema. O público também poderá conhecer opções de negócios para investir nos Estados Unidos, mesmo que não tenha pretensão de residir naquele país. O evento, que é uma promoção da Oxford Group, maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, e da Associação Pan-Amazônia, está realizado às 17 horas no auditório Alton Furtado Júnior, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IES está perto de fechar as portas aqui em Manaus. A informação foi dada pelo supervisor técnico do órgão, Hinaldo Seixas, que alegou dificuldades financeiras para dar sequência aos trabalhos. O órgão financiado pelos sindicatos dos trabalhadores, o DIESE, tem como função principal assessorar o movimento sindical brasileiro e, nesse viés, tornou-se responsável por levantamentos importantes para a sociedade brasileira como um todo, como, por exemplo, a pesquisa mensal do valor da cesta básica, além de estudos sobre salário mínimo e desemprego, entre outros. No entanto, conforme o supervisor técnico do Amazonas, o órgão está sem dinheiro devido à falta de repasse por parte dos sindicatos e, por conta disso, já precisou demitir funcionários. Segundo ele, os pesquisadores e técnicos já estão cumprindo aviso prévio e, por conta disso, não haverá pesquisa de setembro sobre a cesta básica. O secretário de Estado do Meio Ambiente e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, foi eleito nesta quarta-feira durante a reunião da Cúpula Global de Ação Climática em São Francisco, nos Estados Unidos, delegado dos estados brasileiros do Comitê Executivo da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta. O GCF é formado por mais de 30 governadores do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, México e da Califórnia, e integram a Cúpula Global do Clima, composta por representantes da Noruega, da Alemanha, da Austrália, Indonésia, Espanha, Papua, Nigéria e Costa do Marfim. Marcelo Dutra é o primeiro amazonense a integrar o Comitê Executivo, que tem sede no Colorado, na cidade de Boulder. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, inaugura nesta sexta-feira aqui em Manaus o comitê de campanha Ciro 12, na capital amazonense, com sede na Rua Pará, no bairro Nossa Senhora das Graças. A cerimônia de inauguração ocorrerá com a presença do candidato ao governo do Amazonas, Amazônio Mendes, também do PDT. O Ministério da Educação adiou para esta sexta-feira o fim do prazo para os estudantes pré-selecionados à lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil fornecerem os dados necessários para contratar o financiamento. O prazo terminaria no último dia 9. A lista de espera vale para os estudantes que se inscreveram no FIES do segundo semestre e não foram selecionados no processo regular. Segundo a pasta, o objetivo do adiamento é ampliar as oportunidades de financiamento para os alunos. Pelas regras do FIES, quem está na lista dos pré-selecionados deve acessar o sistema informatizado do FIES Seleção, e complementar a inscrição no prazo de 5 dias úteis a contar da divulgação do resultado no sistema. Os nomes dos pré-selecionados foram divulgados aos poucos desde o dia 6 de agosto. Nesta sexta-feira, terminam os últimos prazos para os estudantes complementarem as inscrições. Vamos a algumas informações de economia.
O dólar fechou ontem em queda de 0,21%, cotado a 4,1455 na venda. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, encerrou o pregão em alta de 0,63% com 75.124 pontos. O governo não pretende agir para segurar o dólar, disse o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. E começa a ser pago hoje o abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem final de inscrição 2. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Polícia. Acho que o Peregrini venha. Peregrini, estamos recebendo a informação aqui, um pedido de socorro. Os jogadores de Pretinha, lá na Rua dos Barés, aqui no centro de Manaus, estão assaltando as pessoas que passam pela rua, segundo informações chegadas aqui à Central de Jornalismo da Rádio Difusora. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra. Foi o tempo que o jogador de Pretinha enganava os outros só no joguinho, né? Agora já estão assaltando realmente com mão armada. Polícia, é a área aí da 24ª SICOM, que vem realizando bom trabalho aí no centro da cidade. Com certeza vamos levar essa denúncia ao conhecimento do comando da 24ª SICOM para que providências sejam tomadas. Paulo Guerra, ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Assim foi o tranquilo plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, agitou um pouquinho. 3 pessoas vítimas de acidente de trânsito, queda de moto, uma pessoa vítima de agressão física e outra pessoa vítima de facada. Aliás, não foi bem uma facada, ele foi riscado a faca. Ainda assim, deu entrada desesperado no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, chamou a atenção Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O grande número de pessoas que deram entrada vítima de agressão física logo após o jogo de ontem à noite. Aproximadamente 8 pessoas deram entrada naquela unidade de saúde vítimas de agressão física. Além de uma pessoa que deu entrada vítima de acidente de trânsito e uma outra que foi alvejada a tiros, levou tiros pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia. Já foi destaque no Jornal da Manhã. A diminuição de 32% na criminalidade, no número de homicídios no mês de agosto. Em 2017 foram 105. Agora no mês de agosto, 71. Depois da chegada do Coronel Walter Cruz, os números da violência vem diminuindo na cidade e para isso blitz são realizadas. As blitz são realizadas em toda a cidade. Ontem aquelas abordagens nos ônibus foram realizadas em toda a cidade, a fim de localizar os bandidos que assaltam ônibus, a fim de diminuir o número de assaltos nos coletivos. Ontem muitos veículos foram abordados, principalmente na área da 12ª SICOM aí, que realiza essas blitz num grande trabalho da polícia, que vem aí diminuindo o número de assaltos também a coletivos. É agora! Oi, Paulo. Estamos recebendo a informação aqui de que aconteceu uma colisão entre duas lanchas e um jovem de 15 anos perdeu a vida. O corpo dele, segundo a informação, está no hospital. Existe o Hospital da Criança na Compensa, Peregrino? Paulo, tem uma unidade de saúde na Compensa na Avenida Brasil, né? Nós vamos levantar essa situação. O que eu posso te afirmar é que aproximadamente há 40 minutos, quando estávamos no Instituto Médico Legal, não havia chegado essa informação ainda à sede do Instituto Médico Legal. O corpo ainda está no hospital, segundo informações. Pois é, Paulo, mas aí a informação ainda não chegou, nós vamos verificar, vamos entrar em contato, vamos passar lá nessa unidade de saúde, que fica ali próximo à entrada de quem vai para a ponte, e vamos levantar essa situação. Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, vamos trazer informação em relação a esse acidente, viu, Paulo? Tá bom, Peregrino, vamos complementar o noticiário.
Vamos sim, Paulo Guerra. Eu dizia, Paulo Guerra, que nós vamos começar com as notícias do Instituto Médico Legal. Lá nas notícias do Instituto Médico Legal, Paulo, nós colhemos as seguintes informações. Um homem foi barbaramente assassinado. Aconteceu na Rua 9, no bairro da Raiz. Antes, ele foi perseguido. A perseguição começou no bairro do Crespo e terminou na Rua 9, no bairro da Raiz. Segundo as primeiras informações, um acerto de contas. Um homem de 21 anos foi assassinado com 13 tiros. Ele foi perseguido, alcançado e morto com 13 tiros de pistola PP 380. Isso aconteceu no bairro da Raiz ontem e o corpo já foi liberado para o sepultamento. 4h30 da madrugada de hoje. No conjunto Viver Melhor da Barreira, aquele Viver Melhor lá da Barreira, no bairro Lago Azul, um violento acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus e uma motocicleta acabou por tirar a vida do motoqueiro. Foi mais um que morreu no asfalto. O motoqueiro vinha em alta velocidade, o motorista do ônibus também, quando de repente houve o choque. E o motoqueiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam com ganhos hoje, interrompendo sequência de dias em geral negativos em meio à notícia de uma nova rodada de diálogos sobre comércio entre China e Estados Unidos. Além disso, fatores locais influíram, como avanços em papéis de alguns bancos no continente. Na China, a bolsa de Xangai fechou em alta de 1,15% e a de Shenzhen, no menor abrangência, avançou 0,71%. Na bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,96%. A produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo avançou em agosto, mas que compensando a queda ocorrida na oferta do Irã, de acordo com o relatório divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia. Em seu levantamento mensal, a agência afirmou que a produção da OPEP subiu 420 mil barris por dia em agosto, para uma média de 32,63 milhões. Começa a ser pago hoje o abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem final de inscrição 2. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Loterias. O sorteio do concurso 2077 da Mega Sena teve um único acertador das 6 dezenas. Uma aposta feita em Araputanga, no Mato Grosso, embolsou sozinha o prêmio de R$27.758.694 e mais 68 centavos. Essas foram as dezenas sorteadas. 13, 16, 26, 35 37 e 39. Por 9 votos a 2, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ontem não reconhecer o ensino domiciliar de crianças. Conforme o entendimento da maioria, a Constituição prevê apenas o modelo de ensino público ou privado, cuja matrícula é obrigatória, e não a lei que autorize a medida. A terceira vara da Justiça Federal em Juiz de Fora negou o teste de insanidade mental do agressor confesso de Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, no início da tarde de ontem. O juiz Bruno Savino escreveu que até o presente momento não há elemento de informação que sustente a existência de dúvida relevante e plausível sobre a rigidez mental do investigado. O Papa Francisco aceitou ontem a renúncia do bispo de Formosa, em Goiás, José Ronaldo Ribeiro, que é réu por lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e apropriação indébita. O líder da Igreja Católica também nomeou um administrador apostólico para comandar a diocese, o arcebispo metropolitano de Uberaba, Minas Gerais, Paulo Mendes Peixoto. José Ronaldo Ribeiro roubava o dinheiro da igreja. Ficava com o dízimo todinho.
O Papa Francisco autorizou a investigação sobre possíveis irregularidades no renomado coral da Capela Sistina, informou o Vaticano ontem à noite. O Vaticano emitiu um comunicado confirmando uma investigação horas após uma reportagem do jornal La Stampa sobre o coral, um dos mais antigos grupos de canto do mundo. O La Stampa disse que magistrados do Vaticano investigam o administrador do coral, que é um leigo, e seu diretor, que é um padre, por suspeitas de desvio, fraude e lavagem de dinheiro do coral. O ex-presidente de El Salvador, Elias Antônio Sacá, foi condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e desvio de mais de 300 milhões de dólares provenientes de fundos públicos, se tornando o primeiro mandatário do país a ser condenado após a Guerra Civil, que terminou em 1992. O grupo rebelde colombiano ELN libertou nesta quarta-feira mais 6 reféns que tomou no mês passado, informaram o governo e o grupo, conforme o presidente de direita Iván Duque avalia que se irá retomar negociações de paz com os insurgentes. Um homem armado abriu fogo em Bakersfield, na Califórnia, matando 5 pessoas, incluindo sua mulher, antes de cometer suicídio, informou um porta-voz da polícia hoje. Temores sobre o furacão Florence se espalharam para o sul dos Estados Unidos nesta quarta-feira, com o estado da Geórgia declarando estado de emergência após autoridades das Carolinas pedirem para pessoas deixarem a costa antes da chegada dos fortes ventos e das enchentes esperadas junto à tempestade. Previsões atualizadas da NHC mostravam a tempestade persistindo próximo à costa das Carolinas, levando dias de fortes chuvas que podem gerar intensas enchentes da Carolina do Sul à Virgínia. Partes da Carolina do Norte podem receber até 1 metro de chuva. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que Florence está a cerca de 405 quilômetros a leste e sudeste de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, com ventos máximos sustentados de 175 quilômetros hora. 6:49. O impacto do tufão Mangkhut, de categoria 5, que nesta quinta-feira se encontra dentro do território das Filipinas, pode ser tão devastador como o super tufão Haiyan, que deixou mais de 6 mil mortos e 14 milhões de afetados em 2013, alertaram os serviços de emergência das Filipinas. O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, concentrou ataques ao agora confirmado presidenciável Fernando Haddad do PT. Durante a campanha em Minas Gerais, o tucano classificou como inacreditável o fato de a candidatura do ex-prefeito de São Paulo ter sido confirmada na porta de uma penitenciária, onde está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, passou por uma nova cirurgia na noite de ontem, segundo o Hospital Albert Einstein, onde o candidato está internado desde sexta-feira. O procedimento durou cerca de 1 hora e terminou por volta das 23h30. Segundo os médicos, a nova intervenção foi bem sucedida e o candidato passa bem. Mais cedo, o hospital informou que o quadro clínico de Bolsonaro evoluiu para um quadro de distensão abdominal progressiva e náuseas e precisou passar por uma tomografia no abdômen. O exame identificou presença de aderência obstruindo o intestino delgado. Segundo o hospital, a solução do problema era cirúrgica. Pelo Twitter, o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se pronunciou sobre a nova cirurgia e disse que o estado de saúde dele ainda é grave. O ministro José Antônio Dias Toffoli tomou posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal no lugar de Carmen Lúcia. Aos 50 anos, será o mais jovem presidente do STF. A solenidade está marcada para 17 horas. Foram convidadas mais de 3 mil pessoas. No primeiro discurso como presidente do STF, Toffoli pregará diálogo e harmonia entre os poderes. 6:50. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Facilidade de cobrar propina levou Lula a favorecer empreiteiras no pré-sal, diz Palocci. Folha de São Paulo. JBS diz ter pago 70 milhões em propina ao governador do Mato Grosso do Sul. O Estado de São Paulo. STF autoriza contratar Correios sem licitação para serviço de logística. Planalto Central, Correio Brasiliense. Por maioria, Supremo vota contra o ensino domiciliar no país. Valor econômico. TSE nega pedido do PT para impedir Meirelles de usar a imagem de Lula. Estado de Minas. Polícia Federal encontra extratos bancários das contas de Adélio que podem mudar investigação do caso Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. TRE do Paraná nega pedido de Lula para votar em outubro. Fortaleza Diário do Nordeste. Prefeito cearense é cassado pela Câmara de Vereadores. Porto Alegre 0 hora. Oi, Claro e Vivo são multadas em 9,3 milhões de reais
por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Brasil Econômico. Petrobras reajusta novamente o preço da gasolina em 1,02% e bate novo recorde. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Custo Amazonas cresce com guerra do frete. A crítica. Violência, diagnóstico do CNJ ameaça a juíza. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h30.